Graça e paz, amada igreja. Glória a Deus. É um motivo de grande alegria de estar mais uma noite aqui com todos vocês para adorar o nosso Deus, porque Ele é grande e poderoso. Deus abençoe a cada um de vocês, a qual chegar aqui. Pastor, a igreja está bem bonita, né? Assistir o jogo, mas eu creio que vieram. Não sei como é que estão os corações, mas eu louvo a Deus. Se chegaram triste, a Bíblia diz, onde o Senhor está, a fartura de alegria. Então, alegramos os nossos corações. E é motivo de alegria de estarmos aqui para adorarmos o nome do nosso Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, compartilhar da palavra do nosso Deus. E hoje não é diferente, nós vamos estar aqui falando de um grande homem que teve grandes lutas, mas Deus deu a vitória. E esse louvor a qual nós cantamos tem uma letra muito bonita. Quem quer conhecer a Deus? Quem já conhece Deus? Glória a Deus. Poucas pessoas conhecem Deus. Mas é verdade. Porque conhecer Deus em ouvir é uma coisa, mas conhecer Deus passando pela prova é outra coisa. E tem um louvor do cantor Lázaro que diz: vamos passando pela prova dando... Quantos daqui dá glória a Deus quando está passando pela prova? É difícil, né, Paulinho? É muito difícil. Mas nós temos um Deus que Ele tudo pode. É Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem nos guardado, é Ele que tem dado as nossas vitórias. Então, hoje nós temos aqui um tema de restauração e restituição de Jó. Então, nós vamos estar aqui lendo no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Você que tem sua Bíblia, você que tem seu celular, vamos acompanhar essa leitura da palavra do nosso Deus. Livro de Jó, começou a cair, Raíssa. É o teatro que a Raíssa fez e está aqui surgindo nesta noite. Diz assim, versículo 1. A igreja toda, se quiser me acompanhar, será um privilégio. Vamos lá? 1, 2, 3. Ele era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente Deus e evitava praticar o que era real. Jó ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos. Isso. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se ante o Senhor, e Satã, acusador, aproxima-se também de si com eles.
Glória a Deus. Vocês tiraram nota 10 na leitura. Parabéns. Glória a Deus. É outra tradução, né? Esse nome Yahvé se chama Jesus. Então, nós aprendemos com Jó, né? Que ele adorou a Deus. Jó, ele não negociou o que Deus tinha para ele. E hoje, como é que está a sua fé perante ao Senhor? Não responda para mim, mas o Senhor, Ele sabe dos nossos corações. Jó, ele tinha a esperança que o Senhor iria dar a ele o que eles tinham pedido. Porque Jó, como nós lemos aqui, Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, ele se desviava do mal. Jó, mesmo assim, ele passou por grandes lutas, por grandes dificuldades, por grandes percas e também teve uma grande doença. Mas não podemos pensar por que Jó passou tudo isso. Era pecado? O que Jó tinha? Deus, ele tinha uma promessa na vida de Jó, como ele tem na minha vida e na sua vida. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos tribulações, aflições, mas nós devemos ter bom ânimo. Jó passou por tudo isso que nós lemos e por muito mais. E logo daqui a pouco estarei lendo também outros versículos a qual Jó passou. Os versículos que nós lemos aqui, o versículo 2 e 3, fala que Jó, ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E no versículo 4 diz que seus filhos, eles faziam banquetes. Porque Jó, como foi lido aqui, ele era o maior homem rico do Oriente, a região onde ele morava. Jó, ele possuía muitos bens, como foi também lido aqui, ele tinha seus servos e seus filhos. Como eles eram herdeiros do seu pai, eles faziam banquete. E nós vemos aqui uma grande família que era Jó. Jó, ele era um homem bem-sucedido. Os seus filhos também eram. E o que eu tirei aqui para a minha vida, que eles eram os irmãos unidos. Eles faziam festas, banquetes. Quem gosta de festa? Ninguém. Quem gosta de comer? Ninguém, pastor. Mas, muitas vezes nós não temos condições de fazer um banquete, mas nós podemos fazer com um chá, um café da manhã, um chá de folha de abacate, um bolinho de farinha branca, né? Então, mas eles faziam o banquete e eles convidavam os irmãos entre eles. E que coisa bonita. E eu quero perguntar hoje aqui, como é que está a sua convivência com o seu irmão biológico? Você está unido? Ou você está de mal? Ou você não fala? Como é que está? Ou você dá mais prioridade para o seu amigo de fora? Os filhos de Jó, eles eram unidos. Fazia banquete entre eles e eles convidavam a sua irmã, as suas irmãs. Creio eu que suas irmãs moravam distante. Ou seja, um morava na zona sul, outro morava na zona leste, eu não sei. Isso aí eu estou só falando figuradamente. Mas eles aqui, eles convidavam a seus irmãos. E como é, voltando de novo, perguntando, como é que está a sua convivência com a sua família? Você tem mais prioridade às pessoas de fora? Porque os filhos de Jó, eles eram unidos. Então, Jó, ele era um pai também de exemplo. Aqui no versículo 5 diz que Jó,
Ele é um pai que ele se preocupava com seus filhos. Os seus filhos faziam banquete ali com festas, quem sabe, bebiam vinho. Mas, Jó, ele tinha aquela preocupação. Jó, ele levantava toda madrugada para oferecer holocausto a Deus. A preocupação dele será se os meus filhos pecaram contra Deus? Como é que está você, pai? Você que é responsável pela sua família, como é que você está lidando com seus filhos? Porque Jó, ele foi um exemplo, ele passou por grande dificuldade, que daqui a pouco nós vamos ver. Mas como é que está você, pai, eu, mãe, você que é responsável dos seus filhos? Você tem orado pelos seus filhos? Ou você tem falado palavras de maldição? Tem muitos pais quem faz isso. Você não presta, você não vale nada. E essa palavra tem poder de absorver. Tem muitos filhos que hoje estão jogados no mundo por uma palavra. Eu creio que não tem ninguém aqui. Mas quem sabe você que está do outro lado, você faz isso com seu filho. A nossa palavra tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Mas Jó, ele foi um pai. Ele foi um homem de Deus. Que ele se preocupava em cuidar da sua família. Qual é o legado que você está deixando para a sua família? Porque nós estamos só de passagem aqui. Nós somos estrangeiros nesta terra. Eu louvo a Deus pela minha mãe. Aonde eu tiver a oportunidade, falo da minha mãe. Porque minha mãe, ela deixou um grande legado na nossa família. Se hoje eu estou aqui, os meus irmãos estão congregando em outra igreja, mas nós servimos um Deus. Quando a Georgiane ministrou aqui, ela deu exemplo. Ela diz, a minha avó me levava para a igreja. Isso é um legado. Minha mãe, ela não tinha poder aquisitivo, ela não tinha dinheiro. Mas ela deixou um legado grande. Um Deus poderoso a qual nós servimos. E qual é o legado que você está deixando para a sua família? Eu louvo a Deus também pela família do pastor Eliakim, a qual eu não conheço o pastor Eliakim de agora. Já conhecemos há um tempos atrás. E quando os pais dele, tanto o irmão Pedro como a irmã Sebastiana faleceram, eu vi uns relatos, um comentário no Face sobre as netas, Raquel e a outra que eu esqueci, que cantava aqui sempre, Lauriana. Elas comentando, vovozinho, agora você não vai mais estar conosco no chegar da faculdade, fazer comida, aquele negócio. Tinha alimento, mas também tinha algo espiritual. Então, eu fico feliz com esses legados. A família do pastor Eliakim, sua mãe, seu pai, hoje não estão mais conosco, como a minha mãe também não está. Eu falo muito da minha mãe, porque o meu pai, logo que nós chegamos de Boca do Acre, meu pai deixou de servir ao Senhor. Mas uma mulher, apenas uma mulher, ela nos conduziu nos caminhos do Senhor. E às vezes você pode estar dizendo, mas é só eu. Ei, Deus, Ele quer te usar. Assim como Ele usou minha mãe, como usou os pais do pastor Eliakim, como usou Jó também, Ele quer te usar. Deus te escolheu como um Atalaia, mulher. Deus te escolheu como um Atalaia, homem, jovem. Se você tem seus pais que ainda não servem ao Senhor, você seja um exemplo. Então, Jó aqui, ele se preocupava com a sua família. Ele orava a Deus. Hoje nós vivemos num mundo que a tecnologia fala mais alto do que a própria família. É difícil, é. Quantos de nós temos nos levantado? Hoje eu louvo a Deus. Cadê o Joabe? Joabe está ali atrás. Todo dia nós levantamos 4 horas, né, Joabe? Nós temos uma missão com o Senhor de orar. E o Joabe ali, ele sai. Mas eu estou fazendo as coisas e estou intercedendo pela minha geração, pela igreja, pelo mundo. Então, de madrugada, a fila é menor. Eu creio por isso que Jó levantava de madrugada
e ali ele orava pelos seus filhos. Então, nós, como pai, devemos hoje buscar o Senhor, enquanto é tempo. Se você não fazia isso, levante pela madrugada, interceda pelo seu filho. Eu não tenho tempo. E Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Enquanto você estiver deitado no seu leito, aonde você estiver, não precisa estar se ajoelhando, não precisa estar gritando. Apenas seja um homem, uma mulher fiel a Deus. Jó, ele deixou esse grande exemplo para cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nos versículos 6 e 7 fala sobre... E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, estudando. Depois eu vou perguntar do pastor ele aqui. Os estudiosos, os comentaristas falam que esses filhos de Deus eram os anjos, seres celestiais. Mas o diabo estava ali, porque ele é um gaiato. Ele se mete onde não é para ele estar. Ele é um pirento. Ele é tudo que não presta. Por isso que ele caiu do céu, porque ele queria ser mais do que Deus. E a palavra do Senhor diz que ele estava ali juntamente com os filhos de Deus. E Deus pergunta para ele. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ao Senhor: tu viste meu servo Jó? Que ele é um homem íntegro, honesto, ele é reto não tem nada de curva nem nada de torto, e ele é temente a Deus. Não precisa só você conhecer a Deus, você tem que ter homem de Deus e temente a Deus. E Jó, ele era um homem temente a Deus. E ele diz mais, o Senhor diz: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra homem semelhante a ele. Jó, ele era um homem que ele temia Deus, que ele se preocupava com as coisas de Deus. E você pergunta, por que ele passou por tudo isso? Porque era o propósito de Deus. E você pode dizer: olha, eu estou indo para a igreja, domingo eu vou para a célula, eu vou para a oração nos lares, eu vou para a oração na igreja, e as coisas na minha vida não vão bem. Jesus te diz nesta noite: busca mais o Senhor, enquanto se pode achar. No versículo 9 diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor. Satanás, ele é muito sagaz. Ele falou para o Senhor que Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus, porque ele tinha tudo. E ele fala no versículo 9: acaso não cercaste com sebe ou com bens, ele e sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens multiplicaram na terra? E sabe o que o Senhor diz para Satanás? Diz o Senhor a Satanás, no versículo 12: eis que tudo quanto ele tem em teu poder, somente contra ele não estende a mão. Quem pensa que Satanás não tem poder? Alguém tem dúvida aqui? Não brigue com Satanás, porque se você não estiver na direção do Senhor. Porque Satanás tem poder, mas o Senhor, ele é todo poderoso. E ele só toca na tua vida, na minha vida, se Deus permitir, como Deus permitiu ele tocar na vida de Jó. Ele disse: olha, tudo que ele tem, prova ele, faz algo que tu queres na vida dele. Nós lemos aqui até o versículo 12. E Satanás não poderia atacar, não poderia tocar no ungido de Deus sem permissão dele. Mas o Senhor, ele permitiu que Satanás tocasse na vida, não, mas nos bens e nos seus filhos.
E eu não fiz um slide tão grande, mas eu irei ler aqui no versículo 13, que diz assim: as aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos, suas filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: lavraram as jumentas, passeavam junto a eles. E de repente veio os inimigos saduceus e levaram e mataram todos os bois. E não bastava só isso, no versículo 16, falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Porque Jó, ele era um homem muito rico. Ele tinha os seus servos, ele tinha muitas pessoas trabalhando com ele. Mas aqui, no relato dessa história, fala que morria e sempre ficava um para ali falar com Jó. E ele disse que só ele escapou para dar nova. E no 17, falava este ainda, quando veio outro e disse: os caldeus em 3 bandos deram sobre os camelos, levaram e mataram. E foram acabando e foram destruindo as coisas, os bens que Jó tinha. No 18 diz assim: também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, e eis que levantou grande vento nos 4 cantos da casa, e mataram todos os seus filhos. Pensa, eu e você, que somos pais, que somos mães, ou quem mora com a avó. Eu ainda não tive, eu creio que Deus não vai permitir, de morrer um filho meu. Pretendo eu ir primeiro. Mas imagina, eu já falei com várias pessoas que dizem que quando morre um filho, parece a mulher, parece que arranca um pedaço dela. Agora imagina você, amada igreja, vocês, 10 filhos e tudo que ele tinha. Mas Jó, mesmo assim, Jó, ele não pecou, ele não blasfemou de Deus. No versículo 12, aleluia, no versículo 10, diz que: mas abençoaste os seus bens e multiplicarão na terra, e estendeu, aliás. 14, veio o mensageiro a Jó, e lhe disse que os seus bois tinham sido também todos mortos. E no versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Com todas as dificuldades que Jó passou, ele não blasfemou, ele não deixou o Senhor. Pelo contrário, ele adorou ao Senhor. Amados, quantos de nós passamos por grandes aflições, por grande caos? E a primeira coisa que nós pensamos ou queremos, não ir mais para a igreja, não temos mais força de orar, não temos mais força de ler a Bíblia. Mas Jó fez diferente, que exemplo excelente que ele deixa para cada um de nós. Ele adorou ao Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, Deus, ele responde, ele faz maravilha no meio do nosso povo, amada igreja. Então, tudo isso não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Jó, ele padeceu, ele pereceu, ele perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens. Mas Satanás, ele disse que Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus, porque ele tinha tudo. E Deus ali, ele liberou, como eu acabei de falar. E no versículo 2, Satanás, ele não ficou feliz com tudo que Jó tinha passado. E no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, olha:
No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, de novo, já é outro versículo, veio também Satanás entre perante eles. Ele não ficou satisfeito com tudo que Jó estava passando. Ele queria matar Jó. Quantas vezes os nossos inimigos das nossas almas querem ver a morte? Mas se nós confiarmos em um Senhor Deus, Ele protege cada um de nós. Porque o Senhor, Ele é o nosso escudo, aleluia. Ele é fortaleza bem presente na hora da angústia. Não tema, amada igreja. Não temas. Jó, ele não temeu, ele não deixou o Senhor. Nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. E com alegria, não com tristeza. Quantos de nós, muitas vezes, chegamos, adentramos pelaquela porta. Eu vou para a igreja, olha a tristeza. Ei, nós somos um povo feliz, nós temos que fazer a diferença. Jó, ele fez a diferença. Então, no versículo 2 diz assim, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? De novo o Senhor perguntou. E ele repetiu, de rodear e passear. Você pensa que Satanás, ele dorme? Nós pensamos que Satanás, ele está brincando de ser Satanás, porque ele já é um derrotado. Ele não quer ficar na tribulação sozinho, não. Ele tem os seus anjos também. E o Senhor perguntou de novo para ele, viste meu servo Jó? E ele respondeu para o Senhor, porque ninguém há na terra semelhante, Jesus dizendo, porque ninguém há na terra semelhante, porque ele é íntegro e desvia do mal. Então Satanás, no versículo 4, isso aqui já estou no capítulo 2, respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará sua vida. Estendeu, porém, a mão e tocou-lhe ossos. Aí vem a enfermidade de Jó. Jó, ele ficou enfermo, como muitos daqui sabem. Jó, ele tinha uma enfermidade, uma doença muito grande no seu corpo, que hoje nós podemos assimilar que seja uma lepra. Jó, ele foi abandonado pelos seus amigos, por tudo. Ele perdeu tudo. Quando Satanás saiu da presença do Senhor, ele já estava designado a matar Jó. E ouvindo e vendo naquela situação, Jó já tinha perdido seus 10 filhos, Jó já tinha perdido seus bens, Jó tinha sua esposa. Quem sabe Jó estava pensando em esperar algo da sua esposa. E sabe que a sua esposa falou para ele? Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E no versículo 10 do capítulo 2, Jó diz, mas ele respondeu, falas como qualquer doida, porque pessoas doidas não sabem o que está falando. Fala uma coisa agora, depois diz que não lembra de nada. Ela foi reconhecida como doida. E ele disse, olha, Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que fé tremenda esse homem tinha. Como é que está a nossa fé hoje, amados irmãos? Se estamos, quem sabe, como é encravada, já estamos murmurando. Se estamos com uma pulga no pé, já estamos chorando. Um dia eu tirei uma pulga no pé do Mário e quase ele morre. É só para quebrar o gelo, porque vocês estão muito sérios. Muitas vezes estamos sentindo qualquer coisa, desesperamos. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Jó, ele perdeu tudo. E sua esposa disse, morre, amaldiçoa esse Deus. Mas ele era um homem temente, confiante a Deus. Não era com qualquer coisa. Quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, levanta todos os inimigos. Mas o Senhor, Ele é teu escudo. É Ele que tem nos protegido de muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor.
Jó orava. Você e eu estamos orando? Ou nós passamos o tempo todo no celular? Antigamente, quando não tinha celular, os crentes oravam mais. Hoje em dia, o celular está assim na casa, nas casas, que são muitas. O povo fica tudo dividido, pastor Josafá. Um na sala, outro no quarto, outro na varanda, outro no teto. Quem não tem laje vai até para cima do telhado. Isso, loura, começa a sorrir. Mas é uma divisão total. Eu não sei mais com quem eu vou conversar. Não tem mais tempo, a família está toda dividida. Estão perto, mas estão longe. Voltando aos irmãos. Eu louvo a Deus, nós éramos 10 filhos. Hoje nós somos 8. 5 mulheres. Pastor Eliakim, sempre as mulheres brincam com os homens. Os homens estão indo todos. E nós estamos ficando. Nós, mulheres, sempre, nós temos um grupo das maninhas. Mês passado, nós fomos tomar um café e as sobrinhas, minhas filhas, foram de gaiata. Não que elas foram igual ao Satanás, mas elas foram, mas era só das maninhas. Então, nós se reunimos, sabe? Tem uns 2 anos atrás, nós fomos para Presidente Figueiredo. Só as maninhas. Aí já foi as filhas que alugaram tudinho. Como é que está o teu convívio com as tuas irmãs, com teus irmãos? Né, pastor Gilvânio? Gilvânio, toda segunda-feira, a irmã dele está nos Estados Unidos e pede oração. O pastor Gilvânio, eu chamo ele de pastor, meu líder, diz assim, olha, só só o Jó, só eu, que ainda tenho paciência com a minha irmã, mas todos, segunda-feira nós oramos, ela mora nos Estados Unidos, mas aí eles estão conectados. Como é que está a tua conexão com o teu irmão? Como é que está a conexão com a tua família? Voltando agora sobre família. A minha família, nós temos, todo ano, nós se reunimos, aí vai. Todos, sobrinhos, netos, quem quiser. E nós vamos para um sítio, não comemorar o Natal, mas nós vamos comemorar em família. Esse ano nós já estamos nos preparando, já estamos aí nos planejando, vamos para aí o quilômetro 2, uma chácara, tudo de bom, depois vocês vão só ver nossas fotos. Aí a família toda. A família de vocês é perfeita? Não. Tem algumas diferenças, sim, mas procuramos nos unir. Quando você se reuniu com a sua família? Ou você não fala com sua mãe, ou você não fala com seu tio. Nós somos família. Sabe quem veio dividir a família? Satanás, porque ele não tem família. Mas Deus é um Deus da unidade, Deus que formou a nossa família, os seus familiares, os seus parentescos. Quando foi que tu convidou tua sogra para fazer um jantar? Ela é tua família. Ela é segundo a tua mãe. Ou você diz, eu não vou convidar ela porque ela é chata. Logo no começo eu passei grande luta com a minha sogra. Não por mim, procurava agradar ela de todo jeito. Mas ela não gostava de mim por causa da minha cor. Porque eu sou a marrom, eu não sou negra. Mas vocês sabem que eu fiz a diferença. Eu nunca desisti da minha sogra. E já quase fizemos as pazes. E ela dizia que eu era a melhor nora. Então hoje eu posso falar da minha sogra. Né, Amanda? Como é que está a tua sogra? Pastora Fátima não tem mais sogra, mas eu creio que a sogra dela era uma segunda mãe dela. A nossa sogra, ela faz parte da nossa família. Fala, Emerson. Ah, o pastor tem a sogra.
Ele tem, e eu creio que ela considera ele como um filho. Não, pastor? Meninos, ele falou que ela é top. Temos também o Emerson. O Emerson não tem mais. Já está agora aqui uma ministração de comédia. Mas é assim. Aonde Jesus está, a fartura de alegria. Então sorria. Aleluia. Deus é poderoso. Louvado seja o nome do nosso Senhor, amado. Então, nós somos um povo feliz, nós temos que aproveitar e tudo de bom que o Senhor deixou para cada um de nós. Voltando à ministração, Jó, ele ficou numa situação difícil, muito difícil mesmo. Ele tinha 3 amigos que eu lendo, eu digo, meu Deus, não são amigos não, eu não quero um amigo desse. Numa situação mais difícil, pastora Fátima, um homem veio, tu está em pecado. Muitas vezes pensamos logo isso, né? Está passando por provação, acha é bom, ele vai morrer no seco. Eles não falaram isso, mas eles falaram que ele estava em pecado, Jó estava em pecado. Mas mesmo assim, Jó aguentou tudo isso. Imagine você, passando por grande luta, e vem uma pessoa batendo na tua porta, você pensando que vai trazer algo de bom, uma palavra. Apenas uma palavra devia dizer, Deus vai te curar. Mas dizer, não, tu está em pecado. Aí a mulher vem, amaldiçoa e morre. Ela estava, acho que a fim era de alguém, né, pastor Josafá? Ela já queria que ele morresse. Né? Mas o Senhor, Ele deu vitória. No capítulo 3, Jó, eu lendo aqui, eu disse, meu Deus, foi muita coisa. Mas teve um momento que Jó não aguentou. Mas ele maldiçoou o dia que ele nasceu. Mas ele não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Ele foi fiel ao Senhor. Ele disse, maldito seja o dia a qual ele nasceu. E nós vamos agora para o capítulo 42. E nós já estamos quase finalizando esta ministração, que diz, então, no versículo 42:1, diz assim, a confissão de Jó. Ele falou aquilo lá no capítulo 3, no primeiro livro do capítulo 3. E no capítulo 42, versículo 1, diz, então, respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele falou e automaticamente ele se arrependeu. Quantas vezes falamos algo e não nos arrependemos, não pedimos perdão a Deus. Jó, ele falou, com tanta notícia ruim, ele disse, olha, eu não sei porque eu nasci. Isso aí é eu que estou falando já. Mas a palavra do Senhor diz que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. E ele, por isso que estava cantando aqui um louvor, digo, Jesus tem tudo a ver com a ministração de hoje. Que ele diz assim, olha, no versículo 4, 3 do capítulo 2, ele diz assim, quem é aquele que disserte que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. E no capítulo 4 diz assim, escuta-me, pois, havia dito e falei, eu te perguntei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir. Jó conhecia Deus só de ouvir. Mas no momento que ele passou por lutas, ele passou a conhecer Deus. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Quem conhece Deus? Nós conhecemos Deus, que Ele é maravilhoso, que Ele é bondoso, mas Ele permite muitas vezes que nós passamos por grandes lutas. E por que queremos deixar que Ele dá, Ele tira e Ele dá de volta tudo de novo para você? Com Deus é difícil, sem Deus é pior. Porque é Ele que tem nos sustentado das coisas, Ele que tem nos livrado de tudo. Então, Jó disse que ele só conhecia no falar,
Mas a partir daqueles momentos que ele passou aquelas lutas, aqueles caos, ele conhecia a Deus de verdade. Deus repreende os 3 amigos de Jó. No capítulo 42, versículo 7, diz assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Eliafaz, Temanita: a minha ira se acendeu contra ti, porque não falaram o que era reto de mim, mas o meu servo Jó falou. Você sabe que o seu inimigo pode te abençoar? Quantos têm dúvida? Lá em Salmo diz, olha, Deus vai preparar uma mesa perante os teus inimigos. Não é mesa pequena, não, é um banquete que ele vai preparar. E ali os seus amigos, que eram amigos, que falar de Jó, e de Jesus, Deus, ele mandou eles levarem novilhos, levarem camelo e holocausto para ali, para Jó. E ele disse, olha o que o Senhor falou. Então Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Deus, ele ouviu a oração de Jó. E nesta noite, Deus, ele quer ouvir a tua oração. Jó, ele orou pelos seus amigos, que para muitos era inimigo. Quantos de nós temos orado pelos nossos amigos? Quantos de nós temos orado pelos nossos inimigos? Ah, ele falou de mim, deixa que ele morra. Deus, ele não quer isso. Ele manda nesta noite que nós devemos orar. Olha o que Deus fez no versículo 10 do mesmo capítulo 42. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. O que tu perdeste? Deus está te perguntando nesta noite. O que tu perdeste que era tão valioso? Foi um filho? Foi um emprego? A tua família? A tua saúde? Deus está aqui hoje para restaurar a tua família, a tua vida, a tua saúde. Assim como ele restaurou Jó. Primeiramente, ele restaurou, para depois restituir. Ele cuidou de Jó. E ele deu tudo em dobro para Jó. Sabe por quê? Porque Jó, ele era um homem reto. Ele era temente a Deus. Ele fugia do mal. Quantos de nós estamos fugindo do mal? Quantos de nós temos temente a Deus, o que Deus tem para cada um de nós? Ou temos dúvida do que Deus pode fazer? Porque ele não tem poder. Ele é todo poderoso para te abençoar. Deus abençoou a Jó. Ele deu tudo em dobro. Quando Jó orou ao Senhor. Jó, ele morreu na sua velhice. Mas ele já sabia o que o Senhor iria fazer na sua vida. Em Jó, capítulo 19, versículo 25, sabe que Jó falou? Ele já profetizava. Cada um de nós temos que profetizar. Gosto muito dessa palavra. A profecia, você é um profeta de Deus. Você tem que profetizar coisas boas dentro da sua casa. Na sua vida, na vida dos seus, na vida da sua família. Você não está vendo, mas Deus, ele vai te dar o que você está te pedindo. Não desista. Jó não desistiu dos seus filhos. Ele perdeu, mas Deus deu tudo em dobro. Nós somos co-herdeiros do Senhor. Ele está para nos abençoar, porque Ele é dono de tudo do universo. Ele é dono do ouro, da prata, da tua casa, do teu carro. Deus é dono de tudo. Se tu pedires com fé, Deus te dará. Jó, ele falou no versículo 25 do capítulo 19. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Deus se levantou nesta noite
para te dizer: não temas, porque estou contigo. É eu que cuido da tua família, é eu que estou no teu negócio. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de vocês, na minha vida também. Não devemos abaixar a cabeça, não devemos deixar de lado do Senhor, porque Ele tudo pode, o Senhor tudo pode fazer nas nossas vidas. É o Senhor que é o médico dos médicos, é Ele quem tem cuidado de vós. Quantas vezes reclamamos das nossas vidas? Quantas pessoas tem hoje nos hospitais, querendo respirar? A minha sobrinha Jennifer está fazendo técnico de enfermagem juntamente com a minha irmã. E ali ela está passando, não digo que ela é por uma prova, mas é uma experiência. Lá no Novo, na colônia Antônio Aleixo. Quem já foi? Alguém levantou a mão ali, o outro técnico de enfermagem. Vocês sabem o que é a maioria que tem lá na colônia Antônio Aleixo? Sim. Aquelas pessoas que, como Jó estava, desprezado por todos. Antigamente ninguém andava ali naquele bairro colônia Antônio Aleixo. Hoje em dia está legal lá. Então a Jennifer está lá. Ela está vendo coisas terríveis. Você quer se converter, vai no hospital. De repente você se converte. Você quer se converter, vai lá no SECOM. Você quer se converter de verdade, temente a Deus, a pessoa reta, vá numa UTI se você tiver uma oportunidade. Das pessoas querendo respirar e não podem. Passamos por grande pandemia. Muitos de nós perdemos o nosso ente querido. Falta de ar. Fôlego de vida, e o Senhor tem nos dado. E o que é que nós temos agradecido ao Senhor, Abaxalamanaia? Você tem agradecido pelo fôlego de vida, pela sua boca, pelos seus olhos, pelos nossos pés. Jó, ele passou numa situação tão difícil, que quando ele se coçava, ali era caco, creio, de árvore. Ele ficou desprezado por todos, mas o Senhor se levantou e deu a sua vitória, aleluia. O Redentor vive e Ele está aqui nesta noite para te entregar a tua vitória. Se tu creres, tu verás. Não desista, amados irmãos. A vida do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. E Ele vem buscar a sua igreja adornada, reta, íntegra. Uma igreja temente ao Senhor. Uma igreja sem mácula. Uma igreja sem rancor, sem ódio. Muitas vezes estamos apenas aqui sentados, mas o pensamento está longe. Mas hoje o Senhor te pega pela tua mão direita e diz: não temas, porque eu estou contigo. Eu sou a tua força, a tua fortaleza, bem presente na hora da angústia. Eu sou o teu pastor e nada não te faltará. Assim como eu fui com Jó, eu serei contigo, amada igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Em Romanos, aleluia, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que têm um chamado. Ei, o Senhor tem um chamado contigo. Pode não ser para ministrar, mas pode ser para limpar o chão. Amados irmãos, hoje eu estou aqui, mas eu já fui dirigente da igreja a qual eu congregava, na Assembleia de Deus. Eu era a segunda pessoa do pastor, mas eu limpava. As irmãs diziam: não pode. Eu digo: por que eu sou uma serva do Senhor. Não é título que vai me levantar o meu nariz, não. Porque quando o Senhor vir buscar a sua igreja, não tem acepção de pessoas. Deus te chamou para servir ao Senhor. Deus te chamou para fazer a diferença no teu trabalho.
Jó, ele fez diferença ali naquela região, naquela nação. Ele sofreu, mas ele servia um Deus todo-poderoso, que Deus deu tudo em dobro. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Tu tem perdido alguma coisa? Mas eu quero te dizer, serve a Deus. Seja temente ao Senhor, porque tudo Ele vai te dar em dobro, em nome de Jesus. Tem um louvor de uma cantora, eu só sei o coro, não sou cantora, mas diz assim, olha, tem coisas boas chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Você está sobrevivendo? Você está sobrevivendo porque o Senhor é na tua vida. Eu sou um milagre. Eu tive Covid, quase eu morria. Mas o Senhor me restaurou. Eu não cheguei a ir para o hospital, mas fiquei no meu quarto isolado. O Mário era meu enfermeiro, mas só colocava o rostinho dele assim na parede. A Joyce só me olhava pela janela, e Jorgiane também. Tem uma irmã minha, a mãe da Jennifer, ela chegava comigo lá no meu quarto, ela botava a roupa dela assim. Tá tudo bem, irmã? Quando eu tossia com aquela tosse assim, rajada, a mulher pulava. Eu digo, Jesus amado. Mas o Senhor me deu vitória e eu já estou aqui, com fôlego de vida para dizer para cada um de nós. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Tem coisas grandes chegando nas nossas vidas. Tem coisas boas chegando nas nossas vidas, amada igreja. Não desista. O propósito de Deus tem na tua vida é grande. Ministério de louvor, pastores, convidado, igreja do Senhor. Líderes de jovens, líderes de geração, líderes de célula. A luta é grande, mas o Senhor é maior. Iremos agora neste momento louvar o Senhor. Porque tudo o Senhor faz nas nossas vidas. Tem coisas grandes chegando para a tua vida. Não importa o que nós passamos, o Senhor é contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jó, ele passou por tudo isso, mas o Senhor deu a vitória. Não desista do propósito do Senhor da tua vida. Não desista. A palavra-chave é: não desista da tua família. Jó, ele não desistiu. Ele perdeu tudo, mas o Senhor deu um dobro para ele. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será para sempre, em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé neste momento. Aleluia. Enquanto o ministério está se preparando, irei fazer uma oração de agradecimento, porque eu sei que meu Deus vive, o meu Redentor vive, e Ele está aqui nesta noite. Peça o que tu queres nesta noite. O Senhor quer ouvir da tua boca, dos teus lábios, assim como Ele ouviu de Jó dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Querido e amado Deus, neste momento nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te apresento a cada um dos teus filhos que aqui estão, representando, quem sabe, a sua família, meu Deus. Eu te apresento os nossos pastores, Senhor Deus, a qual o Senhor escolheste, para estar aqui, Senhor Deus, liderando, cuidando do teu rebanho, o pastor Eliakim com a pastora Fátima. Que o Senhor cada dia mais dê sabedoria para eles, saúde, Pai amado. Para cuidar, Senhor Deus, do teu povo, porque um dia, Senhor, o Senhor irá vir buscar a tua amada igreja, Senhor. E que nós estejamos todos juntos em unidade e união. Juntamente para estarmos junto contigo, Senhor Deus, celebrando e cantando Hosana, Hosana nas alturas, Senhor. Porque nós estamos aqui de passagem somente, Pai. O Senhor deu tudo em dobro para Jó, porque ele foi um homem íntegro, temente a ti.
E que nós possamos também, Senhor, ser mulheres, homens, nação temente a Ti. Não só no falar, mas no nosso viver. E por onde quer que cada um de nós andamos, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. E creio que o Senhor vai continuar fazendo na vida de cada um daqueles que te serve. Em nome de Jesus. Amém. Jó, como pode ainda